Uma mulher, totalmente embriagada pela vodka, lhe atende. Sem reconhecê-lo como o senhor daquelas terras, mas percebendo-lhe a atitude muito nobre, começa a se queixar da vida, dizendo: você veio visitar esse infeliz? Ah, mas isso é um desgraçado. Do dia que ele se acidentou, minha vida é uma desgraça. São 18 anos em que eu tenho que ficar aqui de noite cuidando dele. E como eu sou infeliz. Como eu sou infeliz. E ele, olhando para o Elias, disse: bom dia. Elias nada de responder. Ele mais uma vez: Elias. Elias nada de responder. Aí a mãe entra e diz: ele nunca vai responder, porque ele é surdo feito uma porta, cego como uma pedra, mudo como uma mesa. Esse é um desgraçado, é um satanás na minha vida. Eu odeio esse menino. E o Dmitri de repente diz: mas meu Deus, minha senhora, ele é seu filho, tenha compaixão. E ela diz: eu tenho compaixão sim, são 18 anos perdidos da minha vida, cuidando desse desgraçado, tendo que dar banho nele, tendo que dar comida, porque ele come feito um diabo, tendo que limpar seus excrementos. E você acha que eu não tenho compaixão? Se eu pudesse, eu iria trabalhar na cidade e deixá-lo aí ao relento, porque eu estou vendo a hora de eu fazer uma desgraça comigo, como fez a mulher do droguista. Mas senhora, que desgraça pretendes fazer? Eu gostaria de matá-lo, porque senão eu vou me matar. Dmitri disse: minha senhora, não faça uma loucura dessa. No tom da sua voz já se imprimia a modificação interior, a reforma íntima começando a bradar em seu interior, a transformação do homem velho que falava o apóstolo Paulo no homem novo, liberto através das verdades da paz consciencial. E ele pergunta a ela: mas afinal de contas, quem é esse droguista? Ela diz: o droguista é um monstro que foi acometido por uma doença mais monstruosa ainda. Sua mulher, quando viu a doença, decidiu fugir. Quando chegou na saída da cidade, as autoridades capturaram-na e fizeram-na voltar para cuidar do seu marido. Ela, com tanta tristeza de se ver obrigada a cuidar daquele monstro, tirou a sua própria vida. Dmitri, agora bem sensibilizado, pede-lhe que aponte onde fica a casa do droguista. Sai daquela casa extremamente angustiado, paixão que nunca tinha sentido em sua vida. Ele sentiu quase amor por aquela criatura que estava ali, indefesa, cega, surda, muda, odiada pela sua própria mãe, e rumou para a casa do droguista. Mais algum tempo de caminhada, e o Dmitri chega com a sua comitiva em frente a uma casa que faria horrores aos piores tugúrios de que nós temos conhecimento. Quando ele chegou na frente, a vizinhança toda ficou aturdida. Começou a gritar: saiam daí, saiam daí, aí mora um leproso. E ele disse: leproso? Imaginem no século XIX, quando o tratamento para a hanseníase ainda não tinha sido descoberto. Era a condenação certa. Leproso? E ficou naquela atitude de interrogação. E os seus ajudantes disseram: mestre, temos que partir agora. Ele: mas eu nunca vi um leproso.
O assistente dele disse: nem eu vi, também não quero ver. Enquanto eles estavam discutindo se entrava ou não naquela choupana, aparece um anão, uma figura disforme, completamente deformado, feliz da vida, cantarolando. Ele diz: se vocês querem dar esmola, joguem aqui, que eu levarei para o meu amo. Dmitri: eu quero ver o seu patrão. O anão diz: Senhor, é impossível. É impossível vê-lo. Ele não permitiria, inclusive. Dmitri usa das suas prerrogativas de senhor daqueles vastos territórios, e o anão, contrafeito, leva Dmitri, carregado pelos seus servos, para o interior daquela casa. A cena, Dmitri descreve como a mais estarrecedora da sua vida. Ele entra numa sala pequena, as paredes rachadas, úmidas, na cadeira na frente, sentado, um senhor de mais ou menos 55 anos de idade, completamente deformado. A lepra tinha carcomido seu nariz, suas orelhas, um pedaço da boca, os olhos estavam cegos, as mãos tinham sido corroídas pela lepra, e ele parecia a figura mais monstruosa que Dmitri tivera conhecimento em toda a sua vida. Ele: bom dia. Kozlovsky, que era assim que se chamava aquele senhor. Como se sente? Senhor, eu já sabia da sua visita, porque ontem meus amigos espirituais me avisaram que eu receberia uma visita muito importante. Na minha inocência, eu pensava que era uma visita de pessoas desencarnadas. Mas agora percebi que a visita é de encarnados. E eu me sinto como nos primeiros tempos do cristianismo, quando os cristãos verdadeiros visitavam os leprosários para levar a palavra de Jesus. Dmitri pergunta: e você por um acaso entende alguma coisa de cristianismo primitivo? E Kozlovsky, aquele monstro transformado pela doença, começa a discorrer sobre os primeiros cristãos, sobre sacrifícios na arena em Roma, e depois começa a falar das ciências psíquicas, começa a falar do Swedenborg, de Hydesville com as irmãs Fox, começa a falar da doutrina espírita de Allan Kardec. Dmitri espantado com a fluência de todo aquele conhecimento. E ele diz mais: eu estou padecendo hoje, porque eu fui Ivan IV, o terrível. Tantas misérias e desgraças eu proporcionei com a minha existência. E a mim me foi dada a possibilidade de conhecer, após eu me introduzir no conhecimento da ciência espírita, da possibilidade da multiplicidade de existência, da reencarnação. E a mim me foi dada a dádiva de conhecer o meu passado para eu entender o meu presente. Dmitri, meio assustado com aqueles conhecimentos que para ele eram novos, diz: mas o Santo Padre diz que Ivan, o terrível, está nas profundidades do inferno. Kozlovsky dá aquela risada com aquela face completamente deformada e diz: Senhor, e por um acaso vós não achais que é a profundidade do inferno uma pessoa conhecer os prazeres da vida, as boas comidas, a boa música, e de repente se encontrar retido num corpo disforme como o meu? Por um acaso não é a profundidade do inferno ver a sua própria esposa, a quem você tanto ama, tirar a sua própria vida para não oferecer-lhes os préstimos?